Oi, mansos lindos e maravilhosos do meu moço do jantar e do café da manhã. Bora lá, meus mansos poderosos, lindos, cheirosos e maravilhosos. Analisar mais um episódio do nosso querido Rusto Fighters, mas vamos ver o que o Kenji vai aprontar hoje, mas porque hoje tudo já começa. Mansos lindos e maravilhosos do meu moço do jantar e talvez, só talvez, do café da manhã, tudo já começa. A gente parou no episódio passado com o Picuyo sendo sequestrado por uma gata que queria jantar o moleque. Só que num deslize na corrida com o bichinho na boca, a gata deixa ele escapar, ele foge por um cano. E o nosso querido Prota já chega lá para salvar. E eles vão lutar, só que para quebrar o clima da situação, como o tema hoje vai ser pais descuidados, ela é uma mãe cuidadosa, onde ela aparece com uma ninhada de gatinhos, ali dizendo que estão com fome, ela não consegue, né, manos, dar uma comida decente pros filhos, inclusive, manos, a Elizabeth vai dar uma comidinha pra eles, né, manos, bem caseira, feita por ela. Caralho, borracha. Eu não acreditei quando eu vi, manos. Ela botou um ovo pros filhotes comer, um ovo recém-posto. Como esse gato. Não sei se gatos podem comer ovos ou coisa do tipo, mas nota-se que a Elizabeth é bem usada, né? Como se espelho um ovo da cloaca não matasse quase a galinha de sofrimento. E com isso, né, mano, eles vão virar uma equipe ali, eles percebem a situação daquela vila, que todos os humanos da região estão cavando buracos, a mando de um demônio que tá ali na região, e o Kenji dá uma de babaca e decide não ajudar, ao descobrir que não é o irmão, o demônio de Cotifes que tá com a irmã dele e tudo mais. Inclusive, mas ele até trancou as crianças do vilarejo em um galpão e elas mal são alimentadas, elas estão para morrer. E o Kenji não tá nem aí, se não é comigo. E quem disse que é problema meu, né, manos? E o cara quer dar no pé e tudo mais. As crianças até bolam um grande plano de fuga para tentar escapulir. Não deu certo, mas são salvos pela Elizabeth. E o Kenji vai dar no pé depois de ouvir a situação toda ali da vila. E, manos, a Elizabeth não pode acreditar nisso. Se o Kenji não for cancelado pelas feministas até o fim desse anime, eu não sei mais o que acontece. Porque o cara, de repente, entra no cio. O desejo dele explode. Até vemos uma imagem muito fake dos instintos dele chegando. E o cara quer molhar a cloaca, tá? Acesaço pra bimbar o biscoito. E a Elizabeth é a única opção por perto. Ele tenta quase agarrar a Elizabeth, é claro. Ele não vai conseguir nada ali. Eles até fogem para uma casa para fazer uma refeição para as crianças. E o Kenji vai dormir pilhado no 120. A Elizabeth, inclusive, vai manipular os desejos sexuais do Kenji, né, manos? Pra obrigá-lo a lutar com o demônio, dizendo que vai dar pra ele se ele, né, mano, vai fazer o que ele quiser, se ele ajudar a vencer o demônio, até vendo se dá segurando ali a cara dele. E o cara topa, o cara quer a bimbada dele e tudo mais, coitado. Ok, Kenji, porque caíste na armadilha mais fractal que uma mulher pode lançar sobre um homem. Jogar com sexo, meu filho. A coisa tá mesmo ferrada, mas é bom que pelo menos o Kenji vai ajudar, apesar de tudo. E com isso eles chegam ali para enfrentar o demônio. Uma das crianças, que é revelado que é o filho do cara que se transformou em demônio, mansos, vai lá para tentar matar o pai e parar com aquela situação. E o pai, ao melhor estilo Gripner das ideias, está dentro de um zíper dentro do demônio. E tenta também ali dobrar o filho e tudo mais, numa cena bem grotesca. Cara, essa imagem de corpo com múltiplas bocas é extremamente aterrador. Ai.
da agonia. E com isso ele começa a aumentar de tamanho para querer caçar tesouros, porque o pai dele é um bêbado vagabundo sem futuro, que ouviu a notícia de que poderia adquirir uma grande fortuna de moedas de ouro ali na região dele, que valeria 1 bilhão de ienes, que, né, manos, não é muito dinheiro, mas para um japonês é muita bala. E com isso, manos, vai se iniciar a luta. O Kenji percebe que seu Cocorocó supersônico é inútil contra ele. Vemos ali o cara se transformando em demônio, ficando compulsivo, tendo ido caçar o tesouro e tudo mais. E o Kenji e a Elizabeth bolam a estratégia de usar os fios para eletrocutá-lo. E inclusive consegue criar a abertura para o Kenji finalizar o monstrão com o seu Cocorocó supersônico e tudo mais. O trabalho em equipe ali foi até bacanudo. E com isso, eles conseguem vencer. Só que o pai e o menino ficam extremamente abalados. Afinal de contas, eles vão continuar pobres na miséria. E o pior de tudo, o tal tesouro apareceu e se foi perdido de novo, né, manos? Eles vão ficar na merda. E o Kenji já foi correndo para Elizabeth querendo sua recompensa. Afinal de contas, trato é trato, né? Só que a Elizabeth já dá um chega pra lá nele. Ela não vai ceder, ela tá com muita raiva dele. Pra querer bimbar com o cara. E o Kenji, putaço, de pau, de cloacadura, decide que vai mandar aquele humano trouxão de arrasta. E decide matar ele. E fala pro menino até sair da frente que não vai ter jeito. Cara, você empatou minha foda. Eu trabalhei e não comi. Agora tu vai levar. E o Kenji ia mesmo matar o pai e o filho juntos. Aí não sei se isso foi proposital dele ou coisa e tal. Inclusive o Kenji até perdoa o cara depois que ele se humilha, rasga o verbo que tudo era culpa dele, pede pra morrer sozinho, pra poupar a vida do filho. E o Kenji vai embora, perdeu o interesse depois de tudo que acontecer ali. Vão embora, até tenta jogar um H pra Elizabeth dizendo que ama ela e tudo mais, achando que poderia se dar bem no fim das contas, mas levou um golpe direto da Elizabeth, foi ao chão. Seu instinto de Sil na forma daquele rei psicológico vai-se embora com o porradão e ele não se deu bem. Ai, eu rachei o bico. Caralho, borracha, se esse galo não for cancelado, as feministas estão jogando errado. E com isso, antes do episódio terminar, né, menos? Quando tudo tem que terminar mal, termina mal. Porque um humano com cara de youtuber cancelador safado, sem vergonha, manos, filmou a ação inteira. Filmou o Kenji obliterando os demônios. Agora o Kenji, além de estar na sua jornada, vai ter que passar a lidar com fama. E eu acho que é um elemento muito bacana que a Elizabeth usa o programa de falar através do celular para falar com os humanos. Elizabeth é muito foda. Muito mais do que o próprio Kenji, porque apesar dele ter o poderzinho, a Elizabeth, cara, tá só com equipamento. Ela é muito bacana. Já deixa o like, manso, se inscreve, liga aí esse sininho poderoso das notificações e só voltem para mais.